A Igreja Católica despertou a loucura coletiva quando propagou a ideia que as terras santas precisavam ser protegidas. A Igreja criou as cruzadas entre o século XI e XIII. Estima-se que mais de 20 mil cavaleiros europeus foram mortos neste período. 20 mil homens da Europa saíram dos países europeus, para o Oriente, para salvar a Terra Santa. 20 mil desses cavaleiros morreram lá na Guerra Santa. Isso sem contabilizar a baixa dos acompanhantes dos invadidos, bem como a destruição de campos e cidades. Então, induzidos pela Igreja Católica, no século XI ao século XIII, tivemos algumas cruzadas. As pessoas foram convencidas que tinha de salvar a Terra Santa do domínio dos bárbaros, dos muçulmanos, dos judeus, por incrível que pareça. E aí eles pegavam os cavaleiros, os jovens, e eles iam até a Terra Santa, que não era tão santa assim. Aliás, toda a terra é santa, porque toda a terra tem o nascimento de homens santos, de pessoas santas. Não é um local só que é santificado, o planeta todo é santificado. Mas o inverso também acontece, o planeta todo é amaldiçoado, porque existem pessoas más em todos os lugares. Na verdade, o nosso planeta é um planeta de expiação e prova, aonde nasce aqui aqueles espíritos que precisam crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente. E por isso nós nascemos entre bons e maus, entre justos e injustos, entre a sarça e o espinho, entre o trigo e o joio e o trigo. Então essa modificação, essa inserção nossa na sociedade, dos bons para os maus, é um presente de Deus, porque permite que os bons estejam junto dos desequilibrados, a fim de que os bons possam ajudar os desequilibrados. No planeta Terra nós temos a incidência do bem e do mal, não existe só um local sagrado. E as pessoas que foram enganadas para enfrentar o outro povo, um povo inimigo, porque eles eram os invasores, eles foram induzidos a conquistar a terra sagrada, quando na verdade eles levaram a destruição e morte, e não perceberam o mal que estavam fazendo naquela sociedade. Tanto é que na nossa história não é contabilizada quantas pessoas os cavaleiros mataram, quantas terras destruíram, quantas cidades arrasaram, porque quem escreveu a história foram os europeus. Mas se a gente fosse olhar pelo ponto de vista dos invadidos, nós veríamos o tamanho da barbaridade que aconteceu. E por que a Igreja Católica fez isso? Apoiada por comerciantes, por reis, eles queriam conquistar as riquezas do Oriente para trazer para o Ocidente. E a desculpa foi justamente salvar a Terra Santa. Graças ao aplicativo de vídeo curto, milhares de crianças aprendem danças sensuais e o próprio sexo está se tornando banalidade. Eu poderia ficar aqui enchendo linhas e linhas com outros exemplos de hipnose coletiva, mas creio que já alcancei o meu objetivo. Nós estamos enfrentando uma epidemia de hipnose coletiva, de manipuladores, de pessoas que tentam nos conduzir para onde eles querem. E esta manipulação vem dominando a criança, o jovem e o adulto, como se fosse realmente uma epidemia. A gente até sente falta de um celular, de um vídeo do TikTok, das redes sociais, porque a gente está tão acostumado com isso que já faz parte da nossa vida. Mas, volto a dizer, nós temos que alimentar uma coisa chamada senso crítico. Temos que colocar na nossa vida que a nossa vida não é virtual. Tem hora que devemos, sim, usar as redes sociais, ficar no celular para distrair meia hora, uma hora por dia. Mas quando isso se transforma numa febre, a pessoa deixa de trabalhar, a pessoa deixa de tomar conta da própria família em função das redes sociais, aí encontramos um problema. Uns dias atrás eu vi uma piada que fala que um cara estava contratando a pessoa para a obra. Estou precisando de um pedreiro. Eu pago R$250 sem celular. E eu pago R$80 para o pedreiro que vier com celular. Por que isso?
porque sabe que hoje a nossa vida está tão direcionada para o celular que, na piada, é preferível a pessoa receber mais sem celular do que estar trabalhando na obra com o celular, na qual pode provocar acidente, lentidão, porque a pessoa vai estar distraída. Então nós temos de ter cuidado com o que a gente recebe do mundo, das imagens que a gente recebe do mundo. O ideal é voltar para o lado natural. Não digo acabar de vez com a tecnologia, não é isso. Mas ter hora para se divertir e ter hora para a gente assistir, para a gente se divertir. De preferência lá para o finalzinho da noite, um momento que não incomode ninguém, que não atrapalhe a nossa vida, que não nos roube a atenção para os nossos filhos. O filho, a filha, os nossos filhos são o tesouro maior que temos. E muitos dos pais estão deixando de cuidar dos filhos, de conhecer os filhos, porque estão muito distraídos com as coisas do mundo. Somos individualidades, mas estamos sujeitos à influência do meio. Isso significa que nós somos pessoas racionais e a nossa presença basta para influenciar as pessoas que estão em nossa casa, influenciar para o bem e para o mal. O nosso comportamento induz o comportamento de outra pessoa. Se dentro de casa a mãe está desequilibrada, a mãe é neurótica, com certeza os filhos são neuróticos, os filhos são desequilibrados, porque o desequilíbrio da mãe, o jeito dela tratar os filhos faz com que os filhos reajam de maneira igual à mãe. Mães equilibradas que estudam, que trabalham, que buscam acompanhar o filho na escola, que acompanham a lição de casa. Nós temos crianças mais saudáveis, mais conscientes, porque na mãe nós temos a figura do esteio, daquela coluna que sustenta a casa. E aquela coluna, quando a mãe é equilibrada, a casa toda fica equilibrada. O marido fica mais equilibrado, os filhos ficam mais equilibrados. Vocês podem me questionar por que eu falei da mãe e não do marido? Porque normalmente na casa quem está mais presente é a mulher, não é o homem. O homem parece que a única preocupação dele é botar a comida dentro de casa. Botou dinheiro de comida dentro de casa como se não tivesse nenhuma outra responsabilidade. A gente sabe que não é isso. Tanto o homem quanto a mulher têm igual obrigação de atender os interesses da família. Tanto o homem como a mulher têm a obrigação de trabalhar, conseguir dinheiro para o lar. E em famílias atuais, onde o homem e a mulher trabalham, a mulher ainda carrega uma carga a mais, porque ela ainda continua sendo esteio, continua sendo coluna de sustentação. E muitos maridos continuam com o espírito de adolescente, de criança, como se não tivesse responsabilidade, como se não tivesse família. Então é época dos homens acordarem, aproveitarem o tempo que tem ainda na terra, porque nosso tempo é curto, 30 anos, 50 anos, 100 anos, não importa o tempo, mas nós temos um tempo finito. É época dos homens aproveitar o tempo que tem e aproveitar a família, conviver com os filhos, conviver com a mulher, porque se não fizer isso, o que é o natural? Os filhos, cada um seguir o seu caminho. A mulher, se não tomar conta, a mulher também segue o caminho dela. E quando só encontra um homem que não colabora, não ajuda nem financeiramente, nem no lado afetivo, nem no cuidado dos filhos, para que ela vai querer? E muitas mulheres abandonam os maridos justamente por isso, porque perde o interesse, perde o brilho. E aí elas seguem a vida com outros relacionamentos. Pode se perguntar para mim o que eu acho. Eu acho que é errado. O ideal é uma mulher escolhe um marido e fique com ele a vida toda. Não há necessidade de ficar casando e separando. Porém, na sociedade em que estamos vivendo, as pessoas se casam de improviso para terminar em separação. Muitas pessoas tiveram um casamento, um segundo casamento, às vezes um terceiro casamento. Não há necessidade disso. Se está acontecendo isso, vamos voltar para a mídia. É uma ideia pregada na mídia, nas redes sociais, nos filmes. Se não dá certo, separa. É isso que a gente assiste no cinema, nas séries, em outros lugares. Esquecemos aquela vocação antiga para o casamento, onde o casal se casava e ficava velhinho, 50 anos, 70 anos, 100 anos junto, que era uma beleza. A gente via ali o velho reclamando da véia, mas não saía, não largava, continuava cuidando.
A velha cuidando do velho e o velho cuidando da velha. E assim eles seguiam, que é uma beleza, uma coisa boa. Este é o ponto pacífico de compreensão. O que devemos entender é que existem indivíduos mais sujeitos a essa influência e outros que não se influenciam de forma alguma. Entre um extremo e outro, temos a massa da população.